Timidez. Olá, pessoal. Muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim: Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, aqui Jesus, ele vinha numa série de mensagens que ele estava repreendendo os líderes religiosos da sua época e, obviamente, eles não gostaram. Escribas, fariseus começaram a tramar contra a vida de Jesus. E agora ele está em um outro lugar, ok? E as multidões se achegam a ele. E ele começa agora a encorajar as pessoas a elas não retrocederem para crer nas doutrinas dos fariseus, que eram hipócritas, mas que elas tinham que prosseguir e agora crendo nos ensinamentos de Jesus. E aqui Jesus, ele fala isso. Ele diz, na mensagem de ontem nós vimos Jesus falando sobre não temer aos homens. E aqui ele fala sobre a timidez. E o que seria essa timidez? Essa timidez não é da pessoa falar em público, ou não conseguir falar em público, né, diante de muitas pessoas, não é esse tipo de timidez. Mas ele está falando aqui do timidez que é negá-lo. Porque muitas pessoas elas precisariam fazer uma escolha. Porque os fariseus eles iam começar a expulsar das sinagogas as pessoas que acreditavam em Jesus. E quando essas pessoas fossem questionadas agora, tu crê em Jesus ou não? Essas pessoas não tinham que ser tímidas, ficar tímidas, acuadas e ali por um momento ceder aquilo que os fariseus e os líderes da época estavam querendo impor a eles. Mas Jesus está dizendo que aquelas pessoas elas tinham que confessar o nome dele e dizer sim, eu creio em Jesus. Sim, eu creio que Jesus é o Salvador. Eu creio que Jesus é a salvação. Era dessa forma que eles tinham que se posicionar. Então, a timidez ruim não é o fato da pessoa não ter desenvoltura para falar diante de uma multidão, falar em público, mas a timidez que a Bíblia condena, que fala até que as pessoas não herdarão o reino dos céus, é quando a pessoa deixa o mal abafar ela. É quando a pessoa ela acaba cedendo ao mal. Ela acaba cedendo às imposições do mal e a pessoa não se levanta e não esboça a fé que ela tem. A pessoa ela não está disposta a defender a sua fé. Ela não está disposta a se posicionar e declarar que ela crê sim, mas a pessoa acaba cedendo de forma, vamos dizer assim, de uma forma coada, de uma forma covarde, ela acaba cedendo às pressões do mal. E a gente não deve ser assim, meus irmãos, seja ousado, porque pense comigo, os maus, eles não têm vergonha de expressar o seu mal. Os pecadores, eles não têm vergonha de pecar até mesmo publicamente muitas vezes. Os mentirosos não têm vergonha de mentir. Enfim, pessoas que fazem coisas erradas não têm vergonha de fazer o mal. Agora eu pergunto, por que você teria vergonha de fazer o bem? Por que você teria vergonha de confessar o nome do Senhor quando você for questionado? Não tenha medo, não tenha vergonha do nome do Senhor. Não se envergonhe de forma alguma. Tem um homem chamado Martin Luther King, que foi um pastor norte-americano, muito conhecido, vocês provavelmente conhecem. Ele disse assim, ó, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Não fique em silêncio, mas esboce a sua fé, não tenha medo de esboçar a sua fé, porque Jesus falou que aquele que confessar o seu nome publicamente, ou seja, aquele que sustentar a sua fé diante de quando for questionado, quando o mal quiser impor algo a ele, e não ceder, mas dizer e confessar que crê em Cristo Jesus. Jesus disse que Jesus vai confessar o nome dessa pessoa diante do Pai e diante de miríades e miríades de anjos. Mas se uma pessoa negar o nome de Jesus, o próprio Jesus vai negar o nome dessa pessoa diante do Pai e diante dos anjos. Ou seja, se a gente nega Cristo, nós não somos salvos. Então, não ceda ao mal, não tenha vergonha do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz em Filipenses que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de fortaleza, de ousadia, de moderação.
Pai, nos dá ousadia na fé, que a gente não venha retroceder, que a gente não venha ceder o mal, que a gente não venha ser Maria vai com as outras, Pai. Que a gente não queira ali, por um momento, agradar todos na nossa volta, quando muitas vezes a situação vai comprometer a nossa fé, mas que a gente possa se posicionar de forma ousada, de forma corajosa e declarar publicamente que nós cremos em Ti, Jesus, que nós seguimos os Teus ensinamentos, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, nos dá firmeza de fé, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Meus irmãos, se você tem sido edificado e tem aprendido, tem crescido espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus através desses vídeos de manhã, eu peço a ti que tu acesse o site prlucasfranco.com/cursos. E ali tem cursos de muitos ensinamentos bíblicos, dons espirituais, disciplinas espirituais, fim dos tempos. Já se sentiu vazio? A gente vê ali a aula de como Deus pode preencher o nosso vazio, que é sobre intimidade com Deus, enfim, aulas sobre a igreja, sobre os dons ministeriais, sobre missões, enfim, tem vários cursos ali e eu te convido a entrar nesse site e se inscrever em um desses cursos, porque é muito baixo o valor e são poucas aulas, são aulas breves, são cursos breves e tu vai poder ali te aprofundar em ensinamentos específicos da palavra de Deus. Os cursos têm ali de 3 a 6 aulas, alguns têm um pouco a mais, e os valores são muito baixos, são de 12 a 17,90, são muito baratos. Então adquira agora mesmo e venha crescer conosco na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus abençoe poderosamente a tua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.